Eu me chamo Sandra Bezerra, eu sou especialista em movimento feminino, endometriose e desinflamação. Eu sou pós-graduada em ginecologia natural, criadora do programa Endofit e assim como você, eu sou portadora de endometriose também. E eu ajudo mulheres com endometriose a viverem sem as dores em 30 dias e sem tomar remédios. Se ajeita, respira fundo, se acalma e imagina como seria para você acordar amanhã cedinho, sem sentir dores, sem sentir desconforto, poder ir trabalhar, sair com as amigas, dançar, se sentir viva, sem todo aquele peso constante, sem fadiga, sem o medo do próximo ciclo. É isso que é sobre tudo que você vai aprender na Semana Mulher Sem Dor. Eu quero te mostrar o caminho para essa liberdade. Então faz o seguinte, assiste esse vídeo e olha o que essas mulheres falam sobre liberdade. Assim, minha disposição, né? Até em relação, por exemplo, esse mês agora minha menstruação veio muito tranquila em relação aos outros meses. Olha Eu só que coisa consegui, boa. já faz tempo que toda vez quando eu menstruo, eu não conseguia trabalhar. Muita dor, né? Dor na coluna. E esse mês agora eu não senti dor na coluna. Eu senti aquela sensação que tem muito, assim, muitos gases e muitas fezes na barriga. E não consegui eliminar. Essa era a sensação horrível. Uma sensação horrível. E aí, esse mês, eu já não senti mais essa sensação. Em relação de namorar, também tá muito tranquilo, entendeu? Na segunda-feira, eu comecei a treinar, eu já não tive nada, eu já consegui treinar aquela sensação de estufamento, nada disso. Já consegui, no meu terceiro dia, eu já estava tranquila, entendeu? Antes eu tava acordando mais, né? Agora eu não tô, agora eu tô conseguindo dormir direto. Até a questão do calor, né? Que era uma coisa que me incomodava muito. Eu tô conseguindo dormir assim. Eu tô conseguindo dormir bem melhor, fazer a rotina noturna, né? Com mais tranquilidade. E eu também tenho procurado acordar mais cedo. Já para preparar o meu corpo para toda a rotina, né, matinal e para academia. E aí eu tenho focado, né, nos alongamentos. Às vezes quando eu tô em pé, lavando louça ou dando uma faxina na casa, aí, às vezes eu paro 15 minutos, vou fazer um alongamento, depois eu volto. Depois do exercício eu me senti mais relaxada, mais, né? A gente se sente melhor, né? O corpo da gente se sente melhor. Eu me senti até mais feliz, né? Por ter realizado o exercício, né? Parece que o corpo estava travado. Parece que a mão não ia lá no pé, né? Não ia no pé. Agora não, ele já está chegando mais ao pé, né? A gente fica mais flexível, né? Estou me sentindo mais flexível o corpo, né? Então, eu me sinto bem com o exercício. Isso são relatos de algumas das várias alunas que eu tenho. E nessa primeira aula você vai entender o porquê tantas mulheres continuam com dor, mesmo tentando melhorar. E eu sei que muito provável que você esteja passando exatamente por isso hoje. E eu sei também que você já deve ter tentado de tudo ou quase tudo e está se sentindo exausta, frustrada, sem esperança. Como eu disse a você, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu já vivi tudo isso. Eu já tive dores terríveis, frustrações, medo e uma falta de esperança que só a mulher com endometriose sabe o que realmente é isso. Mas hoje eu não tenho mais essas questões. Hoje eu me sinto com mais energia, com mais disposição. E o mais importante, hoje eu vivo sem as dores da endometriose. E é por isso que eu achei importante que antes de dar início realmente à nossa aula, eu quero te explicar a procedência disso tudo. Como que isso veio parar nas minhas mãos?
Como que eu saí de uma mulher cansada, cheia de dores, inchaço, frustrada, e me tornei uma mulher saudável, muito mais disposta, sem dores. Então, eu sei que se você me vê desse jeito agora, não sabe que eu era assim como você. Eu sofria com as dores da endometriose. Eu tinha muitas dores pélvicas, aquela dor, sabe, no pé da barriga? Você deve entender exatamente o que eu quero dizer. Eu tinha dores na coluna, nas pernas, uma sensação de peso terrível. Tinha muitas dores de cabeça, indisposição, problemas intestinais todos os meses. Então, eu tinha o intestino muito preso. Quando chegava o período menstrual, eu tinha uma diarreia, assim, incontrolável. Sempre com muita falta de energia, sem disposição para nada. Nem para trabalhar, nem para estudar, para nada. Só que simplesmente, um dia tratando como síndrome do ovário policístico, eu tive o diagnóstico de endometriose. Mas também não foi assim tão simples como parece que é. Até eu chegar nesse diagnóstico, eu vivia indo para o pronto-socorro com muita frequência, todas as semanas. E numa ida dessas, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém tirar a minha dor e me ajudar, alguém que fizesse algo por mim, porque eu não aguentava mais. E aí eu cheguei lá, passando muito mal, e o médico me disse que eu teria que operar, fazer uma cirurgia de emergência, né? Então, esse médico fez, né? Eu fui, me internei. Quando eu terminei a cirurgia, a médica que me operou me disse: você tem endometriose. E disse também que eu deveria procurar um médico especialista para tratar a endometriose. Porque ela já tinha tirado todos os focos, mas que eu tinha que dar continuidade nesse tratamento. E, para minha surpresa, 3 meses depois da minha cirurgia, uma surpresa bem desagradável, inclusive. 3 meses depois dessa cirurgia, tudo tinha voltado. As dores, o sangramento, o mal-estar, a indisposição, aquela frustração, sabe, de ter passado por uma cirurgia e nada ter resolvido. Então, eu comecei a buscar médicos especialistas. Até que eu encontrei uma médica e, a princípio, assim que eu cheguei no consultório dela, eu disse a ela que eu estava indo lá porque eu tinha endometriose e ela duvidou. Ela perguntou assim: mas quem te disse que você tem endometriose? Aí eu respondi: os exames, esses exames que estão aí. Contei para ela sobre a cirurgia e essa minha busca incansável por ajuda. E por que eu falo que é uma busca incansável? Porque eu sei que você deve estar assim como eu estava lá atrás, cansada de viver com as dores da endometriose. E na busca por ajuda. E eu estava só a fim de viver uma vida sem dor. Eu sonhava em acordar um dia e não ter dor. Mas, infelizmente, essa não era a minha realidade. Eu levantava sempre com indisposição, com muita dificuldade, tive dificuldade para trabalhar, para estudar, mas o meu desejo era que eu pudesse viver sem as dores, acordar disposta e sair de casa sem me preocupar em levar aquela bolsinha, aquela sacolinha de remédios para cima e para baixo. Eu só andava com aquilo o dia inteiro, porque eu tinha medo de sentir dor no decorrer do dia. Aí essa médica, ela disse que eu tinha que fazer, então, uma nova cirurgia. Ok. Agora era uma cirurgia maior. Por quê? A endometriose, além dela ter voltado, ela tinha se espalhado. Então, o que antes era concentrado só ali em volta do útero, ela se espalhou. Ela foi para outros órgãos, então ela atingiu o intestino, ovários, as trompas, a bexiga. Ela foi também para minha lombar. E aí eu fiz essa segunda cirurgia.
foi retirada uma trompa e um ovário, porque os dois foram comprometidos pela endometriose. Inclusive, se naquela época eu soubesse o tanto que eu sei hoje sobre endometriose e desinflamação, eu não teria feito essa segunda cirurgia. Logo após, né, essa cirurgia, em seguida, eu já comecei uma medicação que talvez você deva conhecer, que é o Zoladex. Ele tem a função de conter o avanço da doença. Foi isso que a médica me disse. Então, foram 9 meses de Zoladex. Uma dose a cada 3 meses. 9 meses, 3 doses e muitos sintomas ruins. Eu tive ressecamento vaginal, ondas de calor terríveis, uma falta de libido, sem energia e um acúmulo assim surreal de gordura no meu corpo. E logo após esse período, veio mais uma surpresa. A endometriose tinha voltado. Quando eu já não aguentava mais procurar médicos, fazer exames, tomar vários remédios, testar de tudo, inclusive remédios combinados, tá? Hormônios, de todos os jeitos, mas nada mesmo me ajudava. Foi quando eu decidi que, assim, eu vou dar o meu jeito. Eu vou buscar informação. Eu comecei a estudar. Eu queria, a todo custo, entender a endometriose. O porquê que ela voltava. O que eu fazia que o meu corpo ele não respondia. E por que eu não podia viver sem as dores. Eu me aprofundei em livros, em artigos. Foi assim que a especialização em ginecologia natural, ela entrou na minha vida. Eu fiz muitas tentativas, experimentos em mim mesma. Eu entendi que tinha alguma coisa ali que fazia muito sentido. Que os médicos, eles não falavam. Mas eles não falavam, talvez não porque eles não queriam, mas eles não falavam porque muito provável, para eles, nem faz tanto sentido assim. Eles aprenderam na faculdade de medicina que eles deveriam cuidar da doença e não a tratar a causa raiz dessa doença. Mas quando eu comecei a me sentir melhor, acordar melhor, mais disposta, ir trabalhar sem dor, e os remédios que eu tomava todos os dias, eles começaram a se espaçar. Então, se eu tomava remédio todos os dias, começou a passar para uma vez na semana, daqui a pouco a 15, 20 dias. Até que chegou um momento que eles não fizeram mais parte da minha rotina, do meu dia a dia. E as pessoas que eu conhecia começaram a me perguntar o que eu estava fazendo, que eu estava melhor. O que você faz? O que você está tomando para melhorar? Aí eu ia lá, indicava alguma coisa, indicava outra coisa, dependendo do que a pessoa me relatava de sintoma. Até que uma amiga, ela me pediu ajuda para a irmã dela. Então, eu entendi que eu não tinha feito só uma melhora em mim, mas que eu tinha nas minhas mãos um método extremamente natural e replicável. Porque funcionou em mim, funcionou em outras pessoas, funcionou na irmã da minha amiga. E esse método replicável me ajudou a viver sem dor. E que estava ajudando, sim, outras mulheres também. E isso foi crescendo. Cada dia mais mulheres me perguntando o que fazer para determinado sintoma. Então, eu decidi que eu deveria levar isso para mais mulheres. Eu não achava justo que tantas mulheres sofressem com as dores da endometriose, com a falta de informação, com a má orientação de vários profissionais e, principalmente, uma questão que me pesa muito.
que é a falta de empatia. Porque eu sei o que é você chegar no médico, que é a pessoa que deveria te ajudar, e você falar o que você está sentindo, cheia de dores, inchaço, e ele duvidar do que você está dizendo. Como se você quisesse se aproveitar daquela situação. E eu me senti assim várias vezes. Foram tantos episódios que a endometriose me causou, foram desmaios na faculdade, me fazendo perder provas, aulas importantes. Também tive vários problemas no trabalho, eu faltei inúmeras vezes e talvez isso aconteça com você também. Você precisa faltar no trabalho por conta das dores da endometriose. Isso aconteceu e eu acabei perdendo promoções no trabalho. Então, do tanto que eu perdi de qualidade de vida, eu comecei a refletir e pensei: nenhuma mulher merece viver assim. Nenhuma mulher merece se sentir com dor, frustrada. E por achar exatamente isso, que hoje eu ensino mulheres a viverem sem as dores da endometriose. E hoje isso virou meu propósito de vida. Compartilhar com mulheres, porque eu vivi isso. E me parte o coração toda vez que alguma mulher fala assim para mim: Sandra, eu tô tentando de tudo. Eu já fiz 1, 2, 3, 4 cirurgias, 18 cirurgias, como já chegou gente para mim comentando. Eu fiz tudo isso e eu continuo sentindo dor, eu continuo sofrendo com as dores da endometriose. Gente, isso é muito triste. Mas agora que você já entendeu como que tudo isso passou na minha vida e como tudo isso chegou nas minhas mãos, eu quero começar te explicando o porquê tantas mulheres continuam com dor, mesmo tentando melhorar. Sabe o que acontece? Elas cometem alguns erros que eu também cometi, porque eu tinha muitas dores e eu só queria viver sem as dores. E o problema não é que você não está tentando o suficiente. O problema é que até hoje só te ensinaram o jeito errado de buscar alívio para endometriose. Um jeito que eu falo assim, até parece cuidado, mas que muitas vezes ele só vai mascarar o problema, enquanto a inflamação e a dor continuam aí. E foi quando eu entendi exatamente essa questão de inflamação e dor que tudo começou a mudar na minha vida. E é justamente por isso que agora eu abro as portas do programa Endofit. Eu abro as portas para a próxima turma do programa Endofit. O programa Endofit é o meu programa completo para mulher com endometriose. Ele é formado por 4 etapas. Esse método completo, ele vai reduzir as suas dores, vai desinflamar o corpo, vai recuperar a sua energia e vai fazer você voltar a se movimentar de forma segura, utilizando o movimento feminino, fazendo você desinflamar através de uma rotina guiada pela ginecologia natural, trazendo então aquele caminho de reconstrução do corpo feminino. Então, se algum momento dessa semana você sentiu que é exatamente o que você está precisando, fica por aqui. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque agora eu vou te mostrar, aprofundar com você o que tem e como que funciona o programa Endofit. E como que você pode fazer para caminhar junto comigo a partir de agora. Então vamos lá. O programa Endofit, ele é esse método completo,
onde nós temos 4 etapas. A primeira etapa é o reset do corpo. A segunda etapa é o equilíbrio feminino. A terceira etapa, energia e vitalidade. E a quarta etapa é a vida sem dor. Cada etapa, ela foi pensada para conduzir o seu corpo, passo a passo, da inflamação à leveza, da dor para o alívio, do medo para a confiança e daquela exaustão para uma vida com muito mais energia, com muito mais resultados reais. Então, quero aprofundar com você cada uma das etapas do programa Endofit. A primeira etapa é o reset do corpo. Essa é a base de tudo. É aqui que você começa o seu processo para desinflamar, para aliviar a sobrecarga do organismo e preparar o corpo para responder cada vez mais e melhor todos os estímulos que você tem para dar a ele. Porque não adianta você querer exigir energia, força, disposição de um corpo que está inflamado, de um corpo que ele está inchado, cansado, intoxicado e vivendo no modo defesa. Então, antes de acelerar, você precisa reorganizar e resetar o seu corpo. Por isso que dentro dessa primeira etapa, você recebe o protocolo Desinflama 21. O protocolo Desinflama 21 é um passo a passo seguro e eficaz para trazer o reset interno e começar a reduzir a sobrecarga inflamatória do seu corpo. É um protocolo que ele é testado e aprovado, trazendo resultados reais dentro de 21 dias. Ou seja, dentro de 3 semanas, você já vai sentir uma diferença real no seu corpo. Para acompanhar essa jornada do protocolo Desafio Desinflama 21, você recebe também o cardápio anti-inflamatório Desinflama 21, que é um guia alimentar. Ele vai te ajudar a desinflamar o corpo com muito mais clareza. Então, durante esse período, você não vai precisar ficar quebrando a cabeça com o que você vai comer ou deixar de comer. Você tem esse guia. Você vai saber se alimentar da forma certa durante esse reset do corpo. Nesse momento, você vai nutrir o seu corpo e tirar o que precisa, mas vai incluir outras coisas. Então, por isso que você recebe esse cardápio extremamente completo, fácil de entender e também com a lista de compras. Ou seja, você não vai ficar perdida sem saber o que comprar, o que serve e o que não serve. Esse é o guia perfeito para te acompanhar na jornada dos 21 dias. E também recebe o diário da desinflamação. O que é o diário da desinflamação? É onde você vai, realmente é um diário, onde você vai registrar tudo o que você está sentindo, dia após dia. É para você acompanhar a sua dor, o inchaço, a energia, o intestino, o sono, a evolução ao longo desse processo. Porque eu não quero que você não tenha percepção de como você iniciou e como está a sua jornada. Eu quero que dia após dia você entenda o que está acontecendo com o seu corpo e que você possa, assim, mensurar de forma eficaz toda a sua progressão. Por isso que você recebe esse diário da desinflamação. Ele é uma forma de você conhecer, entender ainda mais o seu corpo e tudo que vai acontecendo com ele. Dentro dessa primeira etapa, você também vai receber um e-book de chás terapêuticos.
Porque esses chás terapêuticos são infusões pensadas para apoiar o corpo em vários momentos da sua rotina. Então, se você está em um momento com cólica, tem uma sequência de chás. Se você está se sentindo com dificuldade para dormir, tem um chá que vai te ajudar. Se você está com algum problema de digestão, inchaço, ou você está precisando simplesmente de um relaxamento. Dentro desse e-book de chás terapêuticos, você tem várias receitas para incluir no seu dia a dia. Então, chega de ficar comprando chazinhos aleatórios. Você vai receber o guia extremamente completo com esses chás, com todas as receitas e tudo que você precisa para cada ocasião da sua rotina. Junto com esse e-book de chás terapêuticos, que já é maravilhoso, você recebe também o e-book de shots antioxidantes. O que é esse e-book de shots antioxidantes? São receitas práticas que elas vão fortalecer o seu corpo e a sua imunidade. Lembra que na aula 1 eu falei que a endometriose não é apenas uma doença do útero e que ela precisa ser olhada de forma sistêmica? Então faz parte olhar para o sistema imunológico da mulher com endometriose. Por isso que você recebe esse e-book de shots antioxidantes. Ele vai trazer um suporte para a sua imunidade. E também não quero que você siga qualquer receita que você acha por aí na internet. Você vai ter esse guia totalmente prático, com várias receitas eficazes para cada momento também. E usando ingredientes que vão compor toda a rotina anti-inflamatória e terapêutica. A partir do momento que você entra no programa EndoFit, tudo é pensado para essa nova rotina. Então, é importante que se você vai tomar alguma coisa, essa coisa siga a dieta anti-inflamatória e terapêutica. Você recebe também nessa fase o planner de ritual matinal. Gente, como iniciar o dia, os primeiros minutos que você inicia o seu dia, eles vão ditar exatamente o que vai acontecer no restante do dia. Então, se você já acorda perdida, sem saber o que tem que fazer, às vezes desligando o celular, correndo e tomando e comendo qualquer coisa, o seu dia vai ser inteiro assim. E é por isso que você recebe ali o passo a passo para o ritual matinal. Para você começar o seu dia com muito mais consciência, presença, hidratação e toda a direção que essas primeiras horas do dia precisa ser. Como eu disse, os primeiros minutos, eles são muito importantes. Eles vão determinar como vai ser todo o seu dia. Seguindo esse passo a passo, você vai garantir que esses primeiros minutos, essas primeiras horas, vão trazer mais energia e vitalidade para o seu dia. Também, nessa primeira etapa, você recebe as sessões de aulas do Endomove e o Endoflow. São aulas distintas, mas que são, de alguma forma, muito semelhantes. O Endomove você teve a oportunidade de experimentar, só que você experimentou uma porcentagem, eu digo que menos de 1% dentro do que você vai experimentar entrando no programa. O Endomove e Endoflow são as duas aulas que servem para destravar o corpo, aliviar as tensões, ativar a circulação e começar a se reconectar com o seu corpo e com o movimento sem medo. Não vai mais ter aquele medo de fazer exercício, porque você tem aulas completas e essas aulas cabem dentro da sua rotina. Sabe por quê? Porque dentro da plataforma nós temos aulas de 5 minutos, 10 minutos, 15,
20 minutos, 30 minutos. Então, vai acabar aquela desculpa de que, ai, Sandra, não me movimento porque eu não tenho tempo. Enfim, essa é toda a primeira etapa. E chegando ao final dessa primeira etapa, quais são os resultados alcançados? Nessa primeira etapa, você já vai sentir menos dor, menos inchaço, o corpo muito mais leve, o intestino funcionando bem melhor, mais disposição e aquela sensação de que o seu corpo realmente começou a responder. Não é incrível? E nós estamos só na primeira etapa. Agora, vamos para a segunda etapa, que é a etapa de equilíbrio feminino. Nessa etapa, logo depois que o seu corpo ele começa a desinflamar, qual que é o próximo passo? É criar esse equilíbrio. Lembra que durante as nossas aulas eu falei que se o corpo ele está com dor, inchaço, com dificuldade para dormir e várias outras questões, é porque ele está em desequilíbrio. Então é importante que a gente trabalhe esse equilíbrio feminino, porque não basta aliviar por alguns dias. Não basta sentir uma melhora e depois voltar lá para o ciclo da dor. A mulher com endometriose, ela precisa de estabilidade. E é exatamente isso que essa etapa começa a construir. Então, para essa etapa, você vai receber o seguinte: o cardápio do equilíbrio feminino. É um cardápio que ele foi pensado para a rotina real da mulher. São refeições simples, equilibradas e nutritivas para apoiar o funcionamento do intestino, para estabilizar a sua energia, para trazer para você o equilíbrio hormonal e também reduzir, sabe aqueles altos e baixos que tem no dia a dia? Que em um determinado momento você está com mais energia, daqui a pouco come alguma coisa e fica sem energia. Então, ele foi feito justamente para você reduzir essas oscilações. Também, esse cardápio segue e respeita toda a linha da alimentação anti-inflamatória e terapêutica. Tudo isso para quê? Para otimizar cada fase do seu ciclo. Então, se você estiver no período menstrual, você precisa seguir o cardápio do equilíbrio feminino, porque você vai encontrar refeições que vão te ajudar no período menstrual. São refeições que vão garantir que você não tenha cólica, são refeições que vão garantir que o seu intestino funcione. Então, não vai mais passar por altos e baixos. E como eu te disse, junto com ele você recebe também a lista de compras para você ir no mercado de uma vez e não precisar ficar perdida sem saber o que comprar. Nessa fase, você vai receber o e-book de ciclo das sementes. O ciclo das sementes é uma forma simples, natural, de incluir sementes da forma correta na sua rotina. Só que você não vai receber apenas cada semente para cada fase. Você recebe receitas para aplicar o ciclo das sementes dentro da sua rotina. Quando você segue o ciclo das sementes e consegue colocá-lo na rotina, sabe o que acontece? Você tem um equilíbrio hormonal, você consegue trazer mais conexão para a fase do seu ciclo junto com o seu corpo. Então, é por isso que você recebe esse e-book que é incrível. E também vai receber o guia do sono restaurador. Durante a nossa semana, eu expliquei várias vezes para vocês sobre o sono, como é importante que o sono da mulher com endometriose seja um sono restaurador. Porque se ela tem um sono bagunçado, fica ali acordando à noite, levantando para ir fazer xixi durante a madrugada,
ela vai ter vários hormônios em desordem. Então, é por isso que você recebe o guia do sono restaurador. É um passo a passo para você melhorar a qualidade do seu sono. Eu não estou falando de você dormir mais horas. Eu estou te falando sobre dormir melhor. Assim, você vai reduzir o estado de alerta. Você vai ajudar o seu corpo a entrar naquele modo, reparação. Ele vai restaurar os seus hormônios e vai principalmente controlar o cortisol. Lembra? Eu estou sempre conectando com as outras aulas para você não perder nenhum detalhe. Em uma das aulas eu disse sobre o cortisol, como o cortisol é um hormônio, que é o hormônio do estresse, e na mulher com endometriose ele é muito elevado. Então, você recebe esse guia para controlar o cortisol, dormir melhor, se sentir menos estressada. Ele vai ser ótimo para você. E também você recebe o e-book de escalda-pés terapêuticos. Esse e-book, ele vem várias receitas e orientações para criar momentos de relaxamento. E através desses momentos de relaxamento, utilizando o escalda-pés, você vai aliviar as tensões, vai aquecer o corpo e apoiar o ritual de desaceleração. Por que é importante aquecer o corpo? Porque quando você aquece o corpo através dos pés, que é o que fica ali naquele baldinho, onde você vai colocar o escalda-pés, você também aquece o útero. Quanto mais aquecido o seu útero está, menos cólicas e dores na região pélvica você tem. Por isso que você recebe esse e-book que vai trazer para você todo esse suporte. Na segunda etapa, você também recebe a aula de endopilates. Endopilates são aulas de pilates adaptadas para o corpo da mulher com endometriose. O foco dessas aulas é fortalecer de forma segura, trazer mobilidade, melhorar a postura, trazer também alívio das tensões, consciência corporal e, principalmente, estabilização pélvica. Porque nenhuma mulher com endometriose merece uma pelve fraca e desprotegida. Ela precisa restabelecer essa estrutura da região pélvica. Tudo isso sem agredir o corpo. E tem aulas com e sem acessórios. Então, se você não tem nenhum dos acessórios que a gente utiliza nas aulas, você pode fazer as aulas sem acessórios. Então, você não perde nada. São aulas com vários tempos também. Então, aulas de 10, 15, 20 minutos. Tudo que se encaixa na sua rotina. E chegando ao final dessa segunda etapa, quais são os resultados alcançados? O seu sono, ele é mais profundo e restaurador. O seu humor é mais estável. Então, você vai deixando de lado aquelas oscilações de humor. A TPM, nessa fase, ela vai ser muito mais leve. O intestino vai se tornar regulado, você vai sentir menos tensão no corpo. A rotina feminina vai ficar muito mais equilibrada. E quando eu falo de rotina feminina, é realmente acordar, trabalhar, se cuidar, muitas vezes cuidar da casa, do filho, do marido. Então, essa rotina ela vai estar muito mais equilibrada. E assim, nós vamos chegando ali na etapa 3, que é a etapa de energia e de vitalidade. Então, depois que você desinflamou o corpo, trouxe equilíbrio para o seu corpo, chega o momento de despertar a força que tem aí dentro, a força que está guardada aí dentro e precisa ser só conduzida para colocar para fora. Essa etapa é aqui que você vai começar a sair daquela sensação de corpo frágil e debilitado.
você não vai ter mais aqueles cansaços. E tudo começa a ser construído através de um corpo com mais força, com mais disposição, com mais resistência e confiança. Nessa etapa, você recebe o programa de treinos. Opa, agora foi. Você recebe o Endopower. O Endopower são aulas de funcional específicas para mulher com endometriose. É uma sequência de aulas onde a gente vai trabalhar as capacidades do corpo. Ela é criada para fortalecer o corpo, para ativar a energia, melhorar a resistência e devolver para você aquela sensação de potência feminina. Mas tudo isso sem agredir o seu corpo, sem sobrecarregar o seu corpo e, é claro, sem colocar em risco a piora da sua dor. A gente não vai ter isso. Com o Endopower funcional, você vai melhorar todas as capacidades físicas. Então, equilíbrio, coordenação, força e, é claro, vai ganhar muito mais vitalidade. E para complementar, você também recebe treinos específicos. É o programa de treinos de força. Nesse momento, você vai receber via aplicativo um treino montado de forma individualizada para você. Então, se você treina em uma academia, o seu treino vai ser adaptado para ser feito na academia. Se você decidiu treinar em casa, o seu treino vai ser adaptado para você treinar em casa, levando em consideração todas as suas necessidades. Então, nessa parte de treinos específicos, você vai fortalecer muito mais o seu corpo e entender que realmente é possível e é importante que a mulher com endometriose pratique exercícios de força. Lembrando que lá na primeira aula eu falei para vocês o quanto é importante a mulher com endometriose treinar força. É isso que vai garantir para ela que ela tenha um corpo forte e livre de várias dores e também de outros problemas de saúde. Nessa etapa, vem junto o e-book de shakes e sucos da Energia à Recuperação. Então, o que acontece nesse e-book? Ele traz para você o direcionamento. São receitas funcionais pré e pós-treino, que vai trazer para você energia, hidratação, recuperação muscular, disposição e vitalidade. Nesse e-book, você é orientada sobre uma das maiores dúvidas da mulher com endometriose, que é a dúvida do que eu como antes e depois do treino, sem que eu inflame o meu corpo. Então, nesse e-book, você tem a direção do que você precisa consumir pré e pós-treino. Tudo de uma forma muito saborosa, com muito cuidado, de forma anti-inflamatória e terapêutica também. E para essa fase, nós temos como resultado alcançado o corpo mais forte, muito mais disposto e muito mais resistente. A ideia é sair daquela sensação de corpo pesado e que se arrasta e que não tem energia para nada, para começar a viver com mais vitalidade, com mais clareza mental, com mais confiança no movimento e autonomia para sua rotina. Nessa fase, você resgata a sua autonomia. E vamos para a etapa de número 4, que é a vida sem dor. É realmente a consolidação, é a virada de chave. Porque nessa etapa, você vai consolidar a sua autonomia e a sua liberdade. É onde a constância começa a se tornar hábito.
E você já está totalmente adaptada à nova rotina, a essa rotina mais saudável, entendendo o que realmente funciona, o que funciona para a mulher com endometriose e colocando tudo em prática. Nessa fase, você deixa de experimentar uma vida saudável, porque ela começa a se tornar o seu estilo de vida. Então, depois de desinflamar, equilibrar, fortalecer, nós vamos consolidar. Consolidar e virar a chave. É aqui que você vai manter tudo o que você conquistou. E para garantir o sucesso dessa etapa, você recebe rituais de autocuidado e manutenção feminina. São práticas que são simples, tá? Tudo isso para manter a conexão com o corpo, para você reduzir as tensões, para preservar essa energia que foi construída. E, é claro, continuar cuidando de você, com muito mais leveza e colocar em prática tudo que você aprendeu sobre autocuidado. Você vai aumentar ainda mais o seu portfólio de autocuidado. Você vai criar essa rotina de autocuidado. Recebendo aqui, para combinar com isso, você vai receber o Manual da Constância. É um guia para te ajudar a manter esses hábitos e esses cuidados. Tudo para que você não abandone o processo. Porque não adianta chegar aqui, sentir melhora e abandonar o processo. Você precisa manter a constância. A palavra-chave da nossa semana é manter constância. É constância, a palavra-chave. Tudo isso, esse manual, ele vai abordar tudo isso porque alguns dias são mais corridos. Eles são mais difíceis. Você passa por fases difíceis no trabalho, na rotina, na vida profissional, na vida pessoal. E esses dias de desafio, eles tendem a deixar a motivação um pouco mais baixa. Acontece, isso é normal. E acontece comigo também. Então, eu entendo exatamente o que acontece com você. E aí, é importante que nesse momento você tenha um suporte, você tenha um passo a passo para manter a vida natural, sem que esse momento de dificuldade te atrapalhe. Então, vai trazer para você essa condução de uma forma muito mais tranquila para a sua melhor versão nesse momento. E nós vamos para o guia SOS Desinflamação. Como que funciona esse guia? É um passo a passo de 7 dias para ajudar o seu corpo a recuperar leveza, energia e equilíbrio, principalmente depois de viagens ou de eventos, alguma coisa que vai tirar você ali do seu eixo. Quando isso acontecer, você vai recorrer ao guia SOS Desinflamação, porque você já desinflamou, já fez todos os hábitos e cuidados se tornarem parte da sua rotina. Só que aí você viaja, vai curtir ali com a família e quando volta, sente alguma coisa diferente. Então, esse guia é prático para você colocar prática em 7 dias para voltar o seu corpo para o eixo e você continuar a sua vida sem sofrimento e conseguir restaurar o seu corpo. Nessa 4ª etapa, os resultados alcançados são que você tenha aquela sensação de finalmente eu melhorei. Hoje eu realmente melhorei e vivo sem as dores da endometriose. Agora eu sei cuidar do meu corpo. Aqui você ganha autonomia, você ganha estabilidade, você ganha confiança, tudo isso para manter a sua alimentação, os seus exercícios, os seus cuidados.
trazendo aquele movimento feminino para sua rotina. E tudo isso vai ser de forma natural dentro da sua vida. É isso que você alcança nessa etapa. Além de todas essas 4 etapas do programa Endofit, eu trago para você bônus super especiais. Então, o primeiro bônus especial é a comunidade Mulher Sem Dor. Porque eu sei que mulher com endometriose às vezes se sente muito sozinha. E ela precisa de outras mulheres para garantir que ela se sinta abraçada. Então, você vai receber o acesso à comunidade onde eu faço o acompanhamento contínuo. É um espaço seguro, acolhedor, direcionado. E, claro, tem outras mulheres que vivem exatamente o que você vive. Então, lá dentro, uma vai motivar a outra. Às vezes, a dúvida de uma é a dúvida da outra. Então, a gente vai criando juntas essa corrente do bem. Uma comunidade de mulheres com endometriose saudáveis que se movimentam e se cuidam. De bônus também vem o plantão de dúvidas quinzenal. São encontros a cada 15 dias, onde você tem a oportunidade de estar comigo ao vivo e tirar todas as suas dúvidas, porque é normal. Você vai mudar totalmente a sua rotina, a sua vida. É normal que as dúvidas apareçam. É normal que você sinta dificuldade em alguma coisa. Então, a cada 15 dias, nós temos um encontro onde você tem a oportunidade de tirar a sua dúvida. Você não vai mais ficar caminhando sozinha. Você vai receber orientação. Porque o Endofit, ele não é apenas um método gravado, vai lá, faz e pronto. Não. Eu vou segurar na sua mão. Você não está sozinha nessa jornada. Você tem direção, você tem acompanhamento, você tem o meu suporte e o suporte da minha equipe. E você também recebe o encontro de reforço Endofit. O que é o encontro de reforço, Sandra? É uma aula mensal com temas que abordam endometriose, desinflamação, movimento, saúde feminina, tudo que engloba. Cada mês tem um tema diferente. Mas por que isso vai ser útil? Porque vai fazer você aprofundar, entender, aprender tudo o que você precisa para lidar com o seu corpo, trazendo mais consciência e mais segurança. É importante que você aprenda como o seu corpo funciona, porque fica mais fácil quando você entende o funcionamento de alguma coisa, você fazer essa coisa caminhar. Então, é por isso que nós temos esse encontro de reforço mensal. E a parte mais importante, o bônus mais importante, é esse que eu vou te trazer agora. A sessão inicial de diagnóstico. Como eu falei para você, o programa Endofit não é um curso gravado onde você faz sozinha, sem orientação. Entrando no programa, eu não vou te dar um acesso e você vai se virar. Não, eu vou te guiar. Então, nessa sessão inicial de diagnóstico, eu vou sentar com você, só eu e você. Eu vou entender as suas dificuldades, as suas dores, a sua rotina e vou alinhar tudo, consertar tudo, te direcionar tudo, melhorar a sua realidade. A partir desse diagnóstico, nós vamos traçar juntas qual que vai ser a melhor estratégia. Qual chá que você vai tomar? Porque você recebe todo o guia, mas eu preciso te direcionar. Então, dentro dessa sessão de diagnóstico, é a hora que nós vamos sentar juntas e bater um papo. E eu vou te conhecer de forma profunda, entender tudo o que você precisa para que eu possa te ajudar de uma forma muito mais eficaz.
Então, essa sessão de diagnóstico, ela é incrível. Agora, eu quero que você pare por um instante e pense assim, olha, eu quero que você pense agora com muita sinceridade. Reflita, quanto a dor da endometriose já te custou? Eu não estou falando só de dinheiro, porque se a gente for pensar em dinheiro, vai muita coisa aí. Remédio, cirurgia, tratamentos que não deram certo. Mas quando eu falo o quanto a dor da endometriose te custou, eu estou falando sobre vida. Quantos momentos você deixou de viver? Quantos compromissos você precisou cancelar porque você estava com dor? Quantas vezes você precisou faltar no trabalho porque não estava aguentando? Quantas vezes você deixou de sorrir, de cuidar da casa, de estar com os amigos, de curtir os filhos, o marido? Tudo isso porque você estava com dor. Porque você estava passando por um momento onde você queria deitar e desaparecer. Quanto a endometriose te custa? Faz essa reflexão. E essa é aquela conta que ninguém coloca no papel. Por isso que eu quero que você reflita. Porque a gente não coloca no papel, a gente não leva em consideração. A mulher com endometriose, ela fica tão desesperada que ela não reflete sobre isso. Porque a dor, ela não custa só o remédio da farmácia. Ela não custa só os gastos com cirurgias que não trouxeram resultado. Muitas vezes a mulher continua presa nesse ciclo, gastando dinheiro com remédio, ou às vezes com uma suplementação que viu na internet que é bom para endometriose, viu uma suplementação que desinflama a endometriose, que aí ela gasta com isso, só que tudo isso só silencia a dor. E às vezes só por algumas horas. E o que eu estou te oferecendo e trazendo aqui não é mais uma tentativa solta, não é aleatório. É um tratamento. Não é um conteúdo para você assistir e depois você vai ficar perdida. É uma jornada. O programa Endofit é uma jornada. É uma jornada criada para trazer transformação. Eu quero que você tenha a transformação que as minhas alunas tiveram, a transformação que eu tive. É um método completo. Ele é dividido em 4 etapas para te conduzir da dor à liberdade. E quando você olha para tudo isso, para essas 4 etapas, os treinos, os protocolos, os cardápios, os e-books, os rituais, encontros, comunidade, plantão de dúvida, sessão de diagnóstico. Quando você olha para tudo isso, você percebe que não é só um programa, que não é qualquer coisa. É uma estrutura. Ela é completa para você aprender a cuidar do seu corpo do jeito certo, de um jeito novo. O valor do Endofit não se compara apenas com o que você gastaria com remédios, com consulta, com exame, com suplemento, com academia que você paga e não vai, com tudo, com tentativas que você começa e para. O valor do Endofit, ele vai muito além de financeiro. O Endofit tem um valor sentimental. Ele tem um valor que eu falo assim que todas as alunas levam para a vida. E eu sei que agora você deve estar assim, Sandra, mas quanto é que custa tudo isso? Qual que é o valor para entrar no Endofit? Como que faz? Quanto que é? Mas antes de eu te mostrar o valor, eu quero fazer uma conta simples com você e eu já vou te adiantar que o valor tá muito
abaixo dessa conta simples. Mas eu quero compartilhar essa conta com você para trazer entendimento exatamente do que você tem sobre o Endofit. Hoje, a minha hora de atendimento individual, ela custa uma média de R$150. Então, imagina aí, que você quisesse ter o meu acompanhamento individual, ou seja presencial ou online, só por 2 vezes por semana. Seriam, então, 8 encontros no mês. Vai fazendo a conta aí. Então, 8 aulas vezes R$150, o total disso mensal é 1.200. Agora, se a gente for pensar isso anual, porque é a longo prazo, nada que você faz a curto prazo dá certo. Você já entendeu que constância é a palavra. Então, pensando nisso por um ano, olha o valor, 14.400. E olha que eu estou falando só de aula. Não estou contando protocolo, cardápio, e-book, ritual, comunidade, plantão de dúvida, encontros mensais, sessão de diagnóstico e toda essa estrutura do programa. Eu não estou nem contando isso, só estou contando uma aula. Então, se fosse para precificar o programa Endofit, apenas pelo acesso ao meu acompanhamento, esse programa poderia custar tranquilamente 14 mil por ano. Só que aqui tem uma grande coisa que eu quero compartilhar com você. Eu não criei esse programa para trazer dificuldade de acesso para a mulher com endometriose. Eu criei esse programa porque eu sei o quanto a mulher com endometriose já gasta tentando melhorar. Ela gasta muito com remédio, consulta, exame, academia que ela para de frequentar, mas ela continua pagando na esperança de voltar um dia. Eu sei o quanto ela gasta com tratamentos isolados, porque você vai no médico, você procura um nutricionista, você procura um acompanhamento, você procura exercício, e aqui dentro tem tudo isso. Eu não quero que você saia de forma aleatória. E por isso que dentro do Endofit, você tem o meu acompanhamento, tem toda a parte de suporte nutricional, porque nós temos uma Nutri que cuida dessa parte. Então, você não vai precisar procurar lá fora. Então, eu criei esse programa porque eu sei de tudo isso. Porque eu sei que a mulher com endometriose, ela gasta demais. Então, hoje, o valor oficial do programa Endofit é esse aqui, ó. O programa Endofit hoje, ele custa R$ 997. Opa! 997 à vista ou 12 vezes de 103,11 no cartão. Mas eu falei para vocês que eu não ia parar por aqui. Eu falei que a Semana Mulher Sem Dor, eu criei a Semana Mulher Sem Dor com muito carinho, com muito respeito e pensando em todas as mulheres que estão aqui participando. Por isso que eu preparei uma condição especial para essa turma que vai se formar a partir dessa semana. Para você que participou da Semana Mulher Sem Dor, para você garantir a sua vaga, o programa Endofit vem nessa condição super especial, de 797 à vista ou em 12 vezes de 82,43. Essa condição especial é só para quem participou da Semana Mulher Sem Dor. Só assim você pode garantir esse valor, esse preço que está ótimo, com essa condição especial. E se você for colocar ali esse valor na ponta do lápis, por dia,
dá menos que R$ 3. Olha só, R$ 2,71 por dia. Esse é o investimento para você entrar no programa Endofit. É menos do que o valor de um cafezinho por dia. É menos de qualquer docinho que você comprar na rua, para você cuidar do seu corpo com método, com direção, com acompanhamento. Muitas vezes a mulher com endometriose ela gasta muito mais do que isso com remédios. E os remédios eles vão só mascarar o sintoma por algumas horas. E aí, sem perceber, ela vai gastando muito mais do que isso. Ou ela gasta mais que 82,43 num final de semana, com uma pizza, com um lanche, um delivery, coisas que vão ali fazer você inflamar o seu corpo. Coisas que vão trazer para você inchaço, que vão pesar, que vão te deixar muito mais dolorida. Só que eu ainda não parei por aqui. Junto com essa condição especial de 82,43 mensais para você ter o acesso ao programa Endofit por 1 ano, eu quero trazer as garantias do programa Endofit. E são 2 garantias, porque eu confio tanto no meu método, que eu gosto de trazer para você essa segurança, para você tomar essa decisão com segurança. Porque eu sei que talvez você esteja pensando assim, Sandra, e se não for para mim? E se eu não conseguir acompanhar o que tem que fazer? E se eu investir e me arrepender? Eu já tentei tantas coisas, eu tenho medo de me frustrar de novo. Eu entendo tudo isso. E é por isso que, acreditando tanto no meu método, no programa Endofit, na estrutura, na transformação, que eu trago para você 2 garantias. A primeira garantia, ela é simples, direta e incondicional, tá? Então, olha só, por lei, eu sou obrigada a dar 7 dias. Só que, como eu acredito na mudança que o Endofit traz para a sua vida, que ele vai causar na sua vida, eu vou te dar 30 dias de garantia. Ou seja, dentro desses 30 dias, se você não estiver satisfeita por qualquer motivo, você vai fazer o seguinte, você vai enviar um e-mail para minha equipe solicitando o reembolso e eu vou devolver todo o seu dinheiro, sem constrangimento, sem burocracia, sem precisar justificar. Eu devolvo 100% do seu valor investido. Então, essa é a primeira garantia. Mas como eu falei que eu não vou parar por aqui, eu tenho a segunda garantia. Essa segunda garantia, ela funciona assim, é uma garantia condicional de 90 dias. Então, se durante 90 dias você realmente seguir todo o processo, passar por todas as etapas, fizer aquela sessão de diagnóstico, assistir os módulos, participar de pelo menos 85% dos plantões de dúvidas, postar, participar ativamente da comunidade, seguir todos os planners, os rituais. Se você fizer isso por 90 dias e ainda assim não tiver melhorado as suas dores da endometriose, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou sentar com você e vou traçar mais um plano de ação, onde você vai aplicar esse plano de ação por mais 90 dias. Se ainda assim você seguindo à risca, falar para mim que não teve resultado, que as suas dores não melhoraram, além de eu devolver todo o seu dinheiro de volta, sabe o que eu vou fazer? Te dar mais R$ 500. Olha lá. Se você seguir tudo por 90 dias, participar ativamente, comprovar que você seguiu e não teve resultados, eu sento com você,
traço um plano de ação onde você vai seguir por mais 90 dias. Se ainda assim você olhar para mim e falar, Sandra, eu não tive nenhum resultado, eu devolvo o seu dinheiro de volta. E mais R$ 500 que eu vou tirar do meu bolso só em forma de agradecimento pela sua confiança e por todo o tempo que você investiu em mim. Ai, eu falei bastante até aqui, já falei muita coisa. Então, eu quero recapitular para ficar bem claro aí para você, certo? Vamos lá. O programa Endofit é um programa com 4 etapas. É um programa onde você vai ter o reset do corpo para desinflamar, aliviar aquela sobrecarga e iniciar a sua jornada com mais leveza. A etapa 2 é onde você vai ter equilíbrio, o equilíbrio feminino. Regular a sua rotina, o sono, o intestino, a alimentação, a energia. Você vai fortalecer essa base feminina. E na etapa 3 é onde você vai ter energia e vitalidade. É aqui que você começa a recuperar força, disposição, resistência, volta a confiar no seu corpo através do movimento feminino. E na quarta etapa é a consolidação, é a virada de chave, é a vida sem dor. Aqui você consolida os cuidados. Tudo isso começa a se tornar o seu estilo de vida. Assim você vai transformando os seus resultados nesse estilo de vida. E dentro dessas etapas, você recebe todos aqueles e-books e também recebe a comunidade Mulher Sem Dor, para você não caminhar sozinha. Você tem os plantões de dúvidas quinzenais, para eu ajustar a sua jornada e você não se sentir sozinha também. Tem encontro de reforço, onde eu trago os temas de forma teórica para você aprender sobre o seu corpo, sobre a endometriose, aprender sobre desinflamação. E também tem a sessão de diagnóstico individual, que é o pontapé inicial, é o nosso ponto de partida, onde eu vou desenhar a melhor estratégia para você começar. E para você entrar com segurança, eu trouxe aquelas 2 garantias, uma garantia incondicional, onde em até 30 dias, se você não gostar, por qualquer motivo, sem burocracia, eu devolvo o seu dinheiro. E a garantia condicional, onde você, em 90 dias, se não tiver resultado comprovando que fez tudo isso, participando ativamente, eu sento com você, traço um novo plano de ação e você vai executar por mais 90 dias. Se ainda assim você não tiver resultados, eu te devolvo o seu dinheiro e mais R$ 500 que eu tiro do meu bolso pelo tempo investido em mim. Então, perceba, você não está entrando num curso de aulas soltas que você vai fazer de qualquer jeito, que você vai entrar na plataforma e ver aquele monte de aula e não vai ter um direcionamento. Você está entrando em uma jornada completa. Você está entrando em um lugar onde você vai reconstruir o seu corpo, onde você vai reconstruir a sua energia, vai viver sem as dores. É um caminho para você parar de ficar apagando incêndio, que é o que você fez até hoje, tomando remédio que daqui a pouco a dor volta, fazendo cirurgia que não tem sucesso. Então, esse caminho é para você cuidar do seu corpo, com método, com direção, com suporte, com acompanhamento. E se você sentiu por algum momento por algum momento durante essa nossa semana, que é disso que eu preciso, Sandra, eu preciso desse suporte, eu preciso dessa direção, eu não aguento mais ficar tentando coisas que não dão certo. Eu quero realmente entrar para o programa Endofit. Aí eu quero que você pare por um instante e pense em tudo que você ouviu até aqui.
Porque a partir desse momento, você tem 3 caminhos. Olha lá, reflete tudo que você pensa, que você ouviu até aqui. E você tem 3 caminhos. Eu vou mostrar para você quais são os 3 caminhos que você tem. O primeiro caminho é tentar sozinha. Eu já trouxe bastante informação, dei para você um e-book que vai te ajudar. Você aprendeu várias coisas durante essa semana. Então, você pode tentar sozinha. Nesse, você vai pegar tudo que você aprendeu, vai aplicar por conta própria. E sim, com o tempo, você vai ter resultado. Você consegue ali um resultado ou outro. Mas, eu vou te garantir, o caminho sozinha é muito mais longo, é muito mais cansativo e é cheio de tentativas frustradas. Eu sou a prova disso. Eu fui tentando várias coisas, eu fui fazendo experimentos, eu segui um caminho. Então, por isso que eu falo para você, eu garanto para você, o caminho sozinha, ele é muito mais do que desafiador, ele é frustrante. Porque entre erros e acertos, dá muito mais trabalho. Você vai perder tempo, vai duvidar de você mesma, vai se sentir sem direção. E quando as dores voltarem, porque não vai ter ninguém para te orientar, ninguém para pegar na sua mão, ninguém para te corrigir, te apoiar, quando essas dores voltarem, você vai sentir arrependimento. E, inclusive, esse caminho de tentar sozinha, ele pode demorar muito mais, muito mais. O segundo caminho é simplesmente me ignorar. E tá tudo bem, não tem problema você me ignorar. Você pode fingir que a Semana Mulher Sem Dor nem existiu, que você não ouviu nada do que eu falei a semana inteira. E você pode seguir como você tá, continuar aí sofrendo, tomando remédio em cima de remédio, sofrendo dores, noite mal dormida, cansaço extremo, fadiga crônica, cada vez mais frustrada, mais cansada, sem mudar nada, não tem problema. Você pode simplesmente me ignorar. Não é porque você participou da Semana Mulher Sem Dor que você tem que levar em consideração tudo o que eu trouxe. Pode ser que simplesmente você queira fingir mesmo que essa semana nunca existiu e que você não participou de nada. E esse caminho é que vai fazer você realmente desistir de você mesma. Esse caminho é de quem desiste de si. E eu sei que não é esse caminho que você quer, porque se você chegou até aqui, você quer fazer algo diferente. Você quer uma vida sem dor. Você não aguenta mais colocar uma roupa e se sentir inchada. Mas esse é um caminho que existe. E o terceiro caminho é o único que realmente vai transformar. É o único que realmente vai trazer para você a vida sem dor, que é entrar no programa Endofit. Esse é o caminho da transformação real. É o caminho de quem decide que chega de tentar sozinha. Eu não aguento mais viver com dor. Então, é o caminho da energia, da liberdade. É o caminho da vida consolidada sem dor. Quando você entra no programa Endofit, você não entra num curso qualquer. Você entra num método comprovado, você tem acompanhamento, comunidade, suporte, tudo que você precisa. E o mais lindo de tudo isso é que você não caminha sozinha, tem outras mulheres junto, você participa de uma comunidade, você tem eu e a minha equipe junto com você. Então, esse é o único caminho que realmente vai fazer diferença na sua vida, é entrar para o programa Endofit. Agora que você já está aí decidida com o que você vai fazer,
você tem uma decisão bem importante, né? Decidir aí, né? Um dos 3 caminhos. Eu quero trazer, olha só, eu não paro nunca, né? Eu quero trazer algo bem especial. Então, se você decidiu que você quer entrar para o programa Endofit, vai seguir ali o terceiro caminho, que é o caminho mais eficaz, eu preparei um presente. Então, esse presente é especial. Para as 20 primeiras inscritas, elas vão receber aí, ó, na sua casa, você vai receber um kit personalizado do programa Endofit. Nessa caixa especial vai vir um squeeze, um kit de elásticos mini band que você vai utilizar nos seus treinos, na rotina de exercício. Você também vai receber escalda-pés, porque com o escalda-pés você já vai dar início à jornada de incluir rotinas de autocuidado. E você vai receber uma eco bag lindíssima para você andar e desfilar por aí essa nova mulher que você vai se tornar. Então, esse kit, ele só é para as primeiras 20 inscritas. Então, se você decidiu que é esse o caminho que você quer seguir, vem garantir a sua vaga, o seu presente e a vida sem as dores da endometriose. Muito obrigada e eu fico por aqui. Um beijo, te espero no programa Endofit. Tchau, tchau.